Predicação. O que terá a ver isso com oração? Tá com dúvida, meu irmão? Preste atenção. Após a vinheta, virá a explicação. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raimundo Poeta e estamos aqui para trabalhar língua portuguesa, hoje para falar sobre predicação. E o que seria predicação? Bom, nós vamos entender que predicação nada mais é do que você trabalhar a questão da classificação dos predicados e, obviamente, de quem são os núcleos de cada um desses predicados. Com base nisso, vamos mudar para o nosso quadro. E chegando ao nosso quadro, nós temos agora um entendimento um pouco maior daquilo que vamos explicar sobre esse assunto. Bom, o que nós entendemos sobre predicação? Bom, todo predicado, ele na verdade vai ter um núcleo. E o que é o núcleo? O núcleo é a parte que vai dizer justamente qual é a classificação dele. No caso do predicado especificamente, nós temos dois tipos de núcleo. Nós temos os núcleos nominais, e nós temos os núcleos verbais. Tá? Então, núcleos nominais são aqueles que estão relacionados, obviamente, com um termo nominal, seja ele do sujeito ou do predicado. Tá? Isso é importante ressaltar, porque você vai ter dois tipos de núcleo nominais. Você vai ter um predicativo do sujeito, que obviamente se relacionará ao núcleo do sujeito, e nós temos o predicativo do objeto, que obviamente vai se relacionar ou ao objeto direto, ou vai se relacionar ao objeto indireto. Legal? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Antes que você me pergunte, mas professor, por que seria um termo nominal? Termo nominal porque ele vai se referir justamente ao nome. Quem faz o papel do núcleo do sujeito? Ou um substantivo, ou um pronome substantivo. Quem faz o papel de objeto? Um substantivo ou um pronome substantivo. Se ligou? Entendeu? Tem questionamento? Tem dúvida? Tem pergunta? Tem indagação? Coloca nos comentários, não espere, faça isso logo para não ter a dúvida lá na frente e não ter prejuízo para você. Show de bola? E vamos lá. Falando ainda sobre a questão dos predicados, nós temos também os chamados predicados verbais, que nesse caso se referem justamente à ação verbal. Se eles se referem à ação verbal presente no predicado, seu núcleo só pode ser feito por quem? Por parte dos verbos. Sejam eles verbos transitivos ou verbos intransitivos. Um detalhe interessante é o seguinte: verbo de ligação não pode ser núcleo verbal. Por que isso acontece? Porque ele só estabelece uma ligação entre o sujeito e o predicado. Consequentemente, sabe onde é que o verbo de ligação vai aparecer? Ele vai aparecer aqui, ó, no núcleo nominal, quando eu tiver um que predicativo do sujeito. Justamente porque ele estabelece ligação entre o núcleo do sujeito e o predicativo do sujeito. Olha que bacana, que bonito, que alegria, que beleza! Um brinde a vocês e ao conhecimento. Já se inscreveram no canal? Viu lá o aviso no início do vídeo? Pois é, se inscreva, galera. Ajuda não somente a nós, ajuda a compartilhar conhecimento. Hashtag compartilhe conhecimento. Quack. Então vamos adiante para poder a gente continuar a nossa explicação pelos predicados, falando agora do predicado nominal. E o que seriam os predicados nominais? Os predicados nominais são justamente aqueles que se relacionam com quem? Com o sujeito, como a gente já viu. E o seu núcleo será quem? O predicativo do sujeito. E o que é que tem presente nele? Verbo de ligação, que a gente já viu na explicação anterior. Tá vendo porque é bom ficar atento a cada parte? Mas como é que eu vou conseguir descobrir se o predicado é nominal? E quem é o predicado nominal? Olha para cá. O caminho parecia seguro. Como é que eu começo toda a análise sintática, galera? Pelo verbo parecer. E eu lembro que os verbos de ligação, eu tenho os seguintes. Eu tenho o verbo ser, eu tenho o verbo estar, eu tenho o verbo parecer, eu tenho o verbo ficar, eu tenho o verbo continuar, eu tenho o verbo permanecer, eu tenho o verbo tornar-se. Todos eles são verbos de ligação.
Consequentemente, eles vão estar estabelecendo uma ponte. Ponte essa entre o sujeito e o predicado. E aí eu vou entender o seguinte, ó, o caminho parecia seguro. Perceba que quem é que parece seguro? Ó, meu predicado está aqui. É o caminho. Olha que legal. Então, o caminho parecia seguro. Caminho, flexiona o verbo parecer. Caminho eu sei que é meu núcleo do sujeito. E aí eu vou entender o seguinte, que a palavra seguro, olha que legal, pode completar o sentido de caminho. Caminho seguro. O caminho parecia seguro. Caminho seguro. Vocês entenderam? Então, o que, que acontece? Essa palavrinha seguro, ela fez o quê? Ela simplesmente se relacionou ao núcleo do sujeito. Logo, ela é o que nós chamaremos na língua portuguesa de predicativo do sujeito. E vamos entender, consequentemente, que esse predicativo do sujeito vai ser justamente o que, galera? Ele vai ser justamente o núcleo do predicado nominal. Olha que legal. Ele é o núcleo do predicado nominal, justamente porque ele é um nome que se refere a quem? Ao núcleo do sujeito. Continuando a nossa odisseia, olha outra frase. A sua amiga está sendo muito chata. Aqui a gente não tem um verbo, a gente tem o que nós chamamos de locução verbal. E na locução verbal, o primeiro verbo é auxiliar e o sentido está expresso no segundo verbo, que é o verbo ser. Logo, a gente tem o quê? Uma ideia de verbo de ligação, como a gente teve aqui em cima. Consequentemente, a gente vai entender que quem é que está sendo muito chata? Ó, isso aqui é o meu predicado. Quem está sendo muito chata é a sua amiga, cuja amiga está sendo chata, né? Ela pratica a ação, então núcleo do sujeito, só que aqui não é uma ação, né? Aqui é um verbo que indica estado. É um verbo de ligação. E observe o seguinte, eu posso dizer que a sua amiga é chata? Sua amiga chata. A sua amiga é chata. Então, eu vou entender que a expressão chata está se referindo justamente a quem? A amiga, que é o núcleo do sujeito. Então, eu vou entender que aqui eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito. E neste caso específico, quem é o núcleo do meu predicado? É um núcleo nominal, o predicativo do sujeito. Então, eu tenho um núcleo do predicado nominal nessa situação que acabei de expressar para vocês. Show de bola? Dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações? Façam-nos nos comentários, deixem aí. E se vocês tiverem também ideias, questionamentos para novos vídeos, contribua, colabore, participe, interaja! Interagir é bom demais! Show de bola? Legal! Uhul! Vamos nós! Vamos nós, vamos nós, vamos nós! E aí a gente agora vai trabalhar com os predicados verbais. Espera aí, se eu trabalhei com predicado nominal e eu entendi que o predicado nominal ele se refere a um termo nominal e é um termo nominal, predicado verbal, meus filhinhos e meus amores, só pode se relacionar com o verbo, já que ele é o núcleo da ação verbal. E se eu entendo que é núcleo da ação verbal, ele só pode ser expresso por verbos transitivos, que, detalhe, não podem estar acompanhados de predicativo do objeto, e também em verbos intransitivos. Tá ligado aí? Tá prestando atenção? Vamos lá, vamos mostrar para vocês. Amanheceu em Porto Alegre. Isso me lembrou uma música, Anoiteceu em Porto Alegre, do grupo Engenheiros do Havaí, do disco O Papa é Pop. Eu tenho esse disco aqui, inclusive. Sensacional. Amanheceu em Porto Alegre. Show! Então, gente, observe bem. Quem amanhece, amanhece, porque o verbo amanhecer é um verbo que indica fenômeno. E verbo que indica fenômeno é um verbo intransitivo. Como ele também é um verbo cuja oração é sem sujeito, automaticamente eu vou entender que toda esta parte aqui é o próprio predicado, já que é uma oração sem sujeito. E observe o seguinte, quem amanhece, amanhece. Amanheceu, obviamente, em Porto Alegre. Só que isso aqui é um adjunto adverbial, tá? Se é um adjunto adverbial, ele não é complemento. Então, eu vou entender automaticamente que este verbo aqui é justamente quem? É o núcleo da minha ação verbal. Então, este aqui é o núcleo do predicado verbal.
Olha que legal. Show de bola? Continuando a nossa odisseia, vem a outra frase. Eu quero a atenção da turma. Olha só, eu quero a atenção da turma. Quem quer, quer algo. Verbo transitivo direto. Quem quer a atenção da turma? Ó, isso aqui é o meu predicado. Quem quer a atenção da turma sou eu. Eu quero a atenção da turma. Isso aqui é meu sujeito. Aqui eu sei que é o meu núcleo do sujeito, mas eu entendo que se quem quer, quer algo, eu tenho a atenção, o meu objeto, quer atenção. A atenção de quem? Da turma. Então, você nota que isso aqui é o quê? Complemento nominal. Complemento do termo anterior. Ó, complemento do objeto. Não é predicativo, é complemento nominal. Aí você vai me perguntar, beleza, professor, e quem é que seria o núcleo aí dessa frase? O núcleo aqui seria justamente quem? O verbo transitivo direto. Então, eu tenho aqui justamente um núcleo do predicado verbal. Show de bola? Legal? Beleza? Bonito? Tranquilo? Só alegria? Essa é a pegada. Esse é o papo. E a gente já vai terminar. Olha que legal. Que bonito, que alegria. Que beleza. Olha para cá. Meus filhinhos e meus amores, a gente vai falar agora dos predicados verbos nominais. E o que são os predicados verbos nominais? Eles são aqueles que têm tanto um núcleo verbal, quanto tem também um núcleo nominal. No caso, o núcleo verbal é um verbo transitivo e o núcleo nominal é um predicativo do objeto. Ou seja, ele vai ter um termo que vai se referir ao objeto. Vamos ver isso na prática? Olha para cá. Nós entendemos a sua angústia. Quem entende, entende algo. Quem foi que entendeu a sua angústia? Nós entendemos a sua angústia. Ó, isso aqui é o meu sujeito. Nós entendemos. Núcleo do sujeito. Entendemos o quê? Entendemos a angústia. Olha que bacana. Entendemos a angústia. Isso aqui é o meu objeto direto. Só que eu tenho aqui também nesse meio o quê? Que não foi uma angústia qualquer, foi a sua angústia. Isso aqui é o que eu vou chamar de quê? De predicativo do objeto, porque é sua angústia. Então, esse termo aqui é que justamente vai ser o núcleo nominal. Então, eu tenho o núcleo verbal aqui, que é o verbo transitivo, e eu tenho o núcleo nominal, que é o predicativo do objeto. Ou seja, eu tenho dois núcleos na minha oração, na minha construção frásica. Olha o outro exemplo abaixo. A namorada precisava do seu respeito. Quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto, porque ele precisa de preposição. Se ele precisa de preposição, veja bem, quem é que precisava de seu respeito? Né? É a namorada. E a namorada, ó, eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui o meu sujeito, meu núcleo do sujeito é namorada. E aí eu vou entender o seguinte, que respeito é o meu o quê? Objeto indireto. Só que observe bem, não é um respeito qualquer, é seu respeito, o respeito é seu. Então isso aqui, ó, é um predicativo, perdão. Acontece em todos os lugares, gente, acontece até nas melhores famílias. Então, eu tenho aqui um predicativo do objeto. Consequentemente, o meu núcleo, nessa frase, os meus núcleos vão ser dois. O núcleo verbal, que é precisava, e o meu núcleo nominal, que é o predicativo do objeto. E é isso aí, galera. Terminamos o nosso assunto. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tem algum questionamento? Tem alguma indagação? Então, deixa nos comentários e aí continua participando dos nossos vídeos, tá certo? E tenha certeza de que, se você estudar, a sua aprovação você irá alcançar. É só não desistir e conosco poder contar. Sempre apareça por aqui, vídeos novos sempre há de brotar. Um forte abraço para vocês e a gente se vê. Até lá, tudo de bom. Tchau!